Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo e exaltado é o Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Amém? Todos se encontraram? Atos 12. Glória a Deus. Santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra do Senhor está escrito, o epígrafo do texto está escrito: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou deles. Amém. Podemos sentar. A palavra do Senhor está falando acerca da aflição que a igreja estava passando neste período. Vai falar acerca, nesse período, a igreja do Senhor Jesus estava sendo perseguida, grande perseguição. No início da leitura a gente vai ver que Herodes estava ali agindo e prendendo e matando e prendendo outros. A palavra do Senhor me chamou muito mesmo a atenção nesse texto, irmãos, pois as perseguições que essa igreja estava passando por esse período não chega a se comparar com o que eu e você estamos vivenciando nessa geração. Quando essa perseguição, irmãos, se levantou contra a igreja do Senhor, irmão, era uma perseguição muito grande. Era a ordem de matar, era a ordem de apedrejar, era a ordem de sacrificar, de prender. Mas nenhuma dessas situações foi capaz de prender, deter os planos do Senhor, de exterminar com a existência da igreja do Senhor. Sabe por quê, irmãos?
porque havia uma palavra sobre essa igreja. Quando nós lemos o livro de Lucas, nós vamos ver o próprio Jesus dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a vida da igreja, nem contra a minha, nem contra a sua. E hoje essa palavra, nós estamos embaixo dessa palavra, amém? A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, isso me chamou muita atenção, quando diz no versículo 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Ali estava acontecendo a festa dos asmos, que estava acontecendo nesse período. E Herodes viu que a maldade que ele fez agradou alguns. Irmãos, trazendo para os dias de hoje, é assim mesmo que acontece. Existe gente que dá ibope para coisas ruins, para coisas supérfluas, dá ibope para maldade, para iniquidade. Mas nós, a igreja do Senhor, somos levantados com o olhar direcionado não para essas coisas, mas para Jesus, para a obra do Senhor, para frutos do reino. Aleluia! Glória a Deus! E me chamou muita atenção que ele tinha um plano. Herodes tinha um plano. Qual era o plano? Era destruir. Qual era o plano? Começou com a morte de Tiago e Pedro estava ali preso. Irmãos, essa palavra ela é muito forte. E Pedro estava ali preso. Pedro estava ali com suas mãos ligadas por cadeias, seus pés também. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele foi preso, ele foi guardado ali entre 4 quaternos de soldados. Somando ao todo dava 16 soldados. Na sala que Pedro estava, havia dois, ali Pedro estava entre 2 e os restantes estavam de fora, fazendo a segurança para que Pedro não fugisse dali. Aí eu te pergunto, um homem só, um homem, esse povo todo estava sendo ameaçado, se sentindo ameaçado por um único homem. E ali toda aquela segurança ali, para Pedro não sair, para Pedro não fugir. E Herodes com um plano. Qual era o plano? De apresentar, de escandalizar, de envergonhar, de destruir a vida de Pedro. Mas eu quero te dizer que a última palavra é do Senhor. Eu quero te dizer que Deus, Ele vela pelas nossas vidas e vai permitir sim que você venha vivenciar momentos difíceis, momentos ali apertados, mas eu quero te dizer que é nesses momentos que o nome do Senhor será glorificado, que o nome do Senhor será exaltado. Glória a Deus. Ei, não te perturba, não perturba o teu coração por conta de coisas pequenas, que se você for comparar o que hoje você está vivendo, não chega, não dá para comparar com o que Pedro estava passando. Mas Pedro estava guardado naquela cela. Pedro estava aprisionado. Mas a palavra do Senhor vai dizer que existia uma ação a favor da vida de Pedro. E qual era essa ação? A igreja estava em contínua oração a Deus. Quando eu digo contínua, é algo que eles se levantaram sem pausa, sem intervalo. É algo que a igreja do Senhor levantou determinada em fazer aquela ação em prol da vida de Pedro. Quando eu leio esse texto, irmãos, eu fico me imaginando a aflição desse povo, a agonia desse povo, vendo Tiago sendo morto e Pedro sendo aprisionado, e eles devem ter imaginado consigo, vão tirar ele para matar, vai acontecer a mesma coisa, mas eu não posso ficar de braços cruzados, eu vou me levantar em oração, determinada em orar, em acionar o Deus vivo, aquele que é perito em destravar as portas, em quebrar cadeias, em desfazer toda obra maligna. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra
palavra, eu estou sentindo a graça de Deus. Porque assim como essa igreja se levantou, eles tiveram resposta. Por quê? Porque quando eles acionaram o céu, eles se levantaram para acionar o céu, Deus enviou a resposta. Deus enviou o anjo. Ei, as cadeias não foram suficientes para determinar o futuro de Pedro, mas sim o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu quero te dizer, irmãos, que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Salmos, livro de Salmos, 91, diz que Deus, ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. E é verdade, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. E ela é válida, e nunca ninguém vai poder invalidar o poder da palavra de Deus. E ela funciona hoje, ela dá certo hoje, ela vai dar certo amanhã, ela vai acontecer amanhã. Assim você tomando posse e tendo fé do poder da palavra de Deus, da veracidade, da eficácia da palavra do Senhor. E quando a igreja se levantou, se determinou, irmão, em se levantar em prol da vida de Pedro, a palavra vai dizer que eles estavam em contínua oração. Eles não estavam na igreja, irmãos, não é o templo, porque eles não estavam em um templo, eles estavam em sua casa. Eu quero te dizer que eu e você somos igreja do Senhor, e Deus nos deu poder. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E eu te pergunto, o que você tem feito diante dessa palavra? Diante do chamado, diante da palavra que está sobre a tua vida, diante de um Deus vivo que está no mais alto e sublime trono, diante dos céus, irmão. No momento que esse povo se levantou e esteve ali em contínua oração, irmão, eu acredito, irmão, que eles estavam em propósito. Eles estavam fazendo um propósito. A palavra de Deus não vai nos dizer quanto tempo, só vai dizer que era contínua, em contínua oração. Irmãos, e o que nós estamos fazendo nos dias de hoje? Diante dos desafios, diante dos problemas, diante da necessidade, diante, irmão, dessa guerra que quer nos afligir, porque o crente, ele vive sim numa batalha travada, mas a batalha para nós temos garantia de vitória. Aleluia. Eu creio. Cadê o próximo que crê? Cadê o segundo que crê? Aleluia. Eu creio. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que eles se levantaram, o céu foi acionado. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que ele estava dormindo, irmãos. Vou fazer questão. Olha, e quando Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Irmãos, nós precisamos nos levantar. Irmãos, nós precisamos levantar-nos em oração. Nós precisamos praticar a fé que nós temos. Nós precisamos invocar os céus de glória. Nós precisamos estar em contínua oração. Mas trazendo para os dias de hoje, irmão, nós não queremos gastar tempo na oração. Nós queremos atalho, nós queremos ouvir alguém falar, mas nós não queremos das suas experiências e dos seus testemunhos, mas nós não temos paciência para ter os nossos próprios testemunhos. Nós não temos a determinação para ter o nosso próprio testemunho, para termos ali, criarmos um relacionamento fiel com o Senhor, um relacionamento pessoal com o Senhor, onde nós iremos ali conhecer a Deus profundamente e confiar
que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que nós vamos ali através daquele relacionamento com Deus, nós vamos conhecer, e quem conhece não duvida, quem conhece confia, quem conhece espera, quem conhece não vai se deter diante da dificuldade, não vai se deter diante dos problemas, não vai ficar estagnado na sua caminhada por coisas pequenas. Amém? A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Herodes estava ali para fazer acontecer a exposição de Pedro na multidão perante as pessoas, mas não é a vontade do homem, não é o plano do homem. A palavra do Senhor vai dizer que nenhuma arma forjada vai prosperar contra mim e contra a tua vida. E eu creio, aleluia, enquanto Herodes estava preparando, estava com seu plano quentinho e achando que ia dar certo, tinha um Deus fiel velando pela vida de Pedro, esperando o momento exato, um momento inesperado, onde ele ia entrar em ação e ninguém ia ser capaz de deter. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, existia 2 soldados fazendo ali a guarda de Pedro dentro da sala. Existiam mais 14 soldados ali fora. E ainda existiam várias portas. E nada disso foi capaz de deter Pedro. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus fiel. Nós temos um Deus grande. Então não limita o tamanho, o poder do teu Deus diante dos teus problemas, diante do que está te afligindo, diante do que tem tentado parar de deter. Aleluia. O teu Deus é maior. O meu Deus é maior. O nosso Deus é maior. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmão, naquele momento sobreveio o anjo. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Ei, irmão, no momento inesperado, sobreveio, ninguém nem imaginava. Eu acredito que aqueles soldados estavam achando que a batalha estava ganha. Eu acredito que aqueles guardas estavam todos ali, certo de que a vitória era deles e se preparando para a exposição, para a humilhação de Pedro. Mas sobreveio no momento inesperado. Nem Pedro estava esperando, porque quem estava orando não era Pedro, quem estava orando era a igreja. A palavra vai dizer que Pedro estava dormindo ali, ligados ali por corrente, os guardas ali perto dele, e o anjo resplandeceu uma luz tão grande dentro da sala. Eu acredito que tudo que Pedro estava vivendo naquele momento, eu acredito que a aflição que ele passou e todas as humilhações, e naquele momento Pedro estava cansado, Pedro estava desanimado, Pedro estava ali praticamente entregue. E a palavra vai dizer, irmãos, que ele estava dormindo. E o anjo desceu naquele lugar. Uma luz resplandeceu. A luz resplandeceu, não foi capaz de acordar Pedro. Mas o anjo triscou do lado e disse: ei, te levanta, te esperta, te apressa. Glória a Deus. Eu quero te dizer que em algum momento, irmão, você vai se sentir assim, porque somos carne, estamos aqui na terra. E a fraqueza realmente faz parte da vida do homem, da nossa vida. Mas eu quero te dizer que é nessa fraqueza que o poder de Deus vai te aperfeiçoar. É nesse momento que Deus não vai deixar tu desistir. É nesse momento que Deus vai entrar e vai agir e vai te surpreender. É nesse momento que Deus vai aparecer para você e fazer algo tão grande de uma vez que você vai se espantar. Você vai olhar e não vai acreditar. Você vai olhar e dizer: meu Deus, o que foi isso? A palavra do Senhor vai dizer que a luz não foi capaz de acordar Pedro, mas o anjo cutucou ele do lado e disse: desperta. E eu faço questão de ler essa parte. Olha o que o anjo diz: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado,
o despertou, dizendo: levanta-te. Glória a Deus, depressa. E caíram-lhes das mãos as cadeias. Irmãos, aquelas cadeias não eram nada para Deus. Aquelas cadeias não eram nada para o anjo do Senhor. Aquelas cadeias não eram nada diante do poder de Deus. E eu quero te dizer que a tua situação não é nada para Deus. Eu quero te dizer que tudo que tu passa não é nada para Deus. Eu quero te dizer que há um plano de Deus sobre a tua vida. Eu quero te dizer que tu precisa te posicionar, tu precisa te firmar, tu precisa criar raiz, tu precisa aprender, tu precisa se fortalecer, que Deus vai fazer na tua vida. Mas Deus te diz: te apressa, te apressa, te apressa. Glória a Deus. Deus quer que tu te firme em um lugar. Deus quer que tu permaneça firme, que tu busque a vontade de Deus, que é boa e perfeita na tua vida. E Deus diz mais para ti: ei, está na hora de tu te levantar. Está na hora de tu te posicionar. E acabou a brincadeira. Assim diz o Senhor. Ei, tu sabia que nem era para tu estar aqui? Tu sabia que existe um mundo do inimigo, o império das trevas, furioso para destruir a tua vida, porque ele está vendo tu caçando, ele está vendo tu procurando, ele está vendo tu se esforçando. Mas Deus diz assim: levanta, um para tu receber, levanta. E eis que as cadeias caem hoje, e eis que as dúvidas caem hoje, e eis que o problema cai hoje, a perturbação cai hoje. Olha o anjo tocando ele aí, ó. Olha o anjo tocando ele aí, ó. A libertação, a paz entra hoje na tua mente. Eita, glória! Aleluia, meu Deus! Aleluia! E recebe, assim diz o Senhor. Ei, tem uma palavra, tem uma promessa sobre a tua vida. Uma promessa grandiosa da parte de Deus. Ei, não olha para trás. Ei, é para a tua vida, a tua vida. E viver a vida de Deus. Aleluia. E Deus vai te restituir. Deus vai fazer acontecer na tua vida. Aleluia. E toma posse. Ei, vai ser difícil, mas o Senhor diz: continua, avança. Ei, e o Senhor te diz hoje: é consagração, é oração, é palavra, é tempo para Deus. Aleluia. É tempo de buscar, é tempo de avançar, é tempo de buscar. Assim diz o Senhor. E esse Ele toca hoje na tua mente, na mente dele hoje. Toda perturbação, toda fraqueza vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Toca na mente, Pai. Toca na mente, Senhor. Desfaz toda perturbação. Toda perturbação na mente dele, Pai. Vai tocando. E renova, ó o Senhor renovando, ó. O Senhor renovando teu coração. Ó o Senhor renovando teu coração, ó. Ó o Senhor renovando. Toca. Dá renovo. Em nome de Jesus. Dá revestimento, Pai. Em nome de Jesus. E o laço da morte está sendo dissipado hoje. O laço de morte está sendo dissipado hoje. Aleluia, meu Deus. Todo espírito está sendo dissipado hoje da tua vida. Aleluia, meu Deus. E uma nova história, um novo começo está sendo estabelecido. Aleluia, meu Deus. Em nome de Jesus, tu não vai parar. Eu declaro essa verdade no reino espiritual. E eu vou te ver pregando, cheio de sabedoria, intrepidez, ousadia, a unção que o Senhor derrama sobre a tua vida, em nome de Jesus, e renovo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus e aleluia. Santo, santo é o Senhor. Irmãos, e ele diz: levanta-te depressa. Glória a Deus. E o Senhor me manda dizer para a igreja: levanta-te depressa. Levanta. Tem gente que precisa se levantar na oração. Tem gente que precisa se levantar pela sua casa. Tem gente que precisa se levantar pela sua casa. Tem gente que precisa renovar a sua aliança com Deus. Tem gente que precisa se levantar. Glória a Deus, aleluia. E é depressa. Tem gente que Deus quer usar. Tem gente que Deus quer libertar esta noite. Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Toma posse. Toma posse da palavra. Irmãos, irmão, ela não é um gibi de contos de fada. Ela não é livros de história de carochinha, de revista de moda. É a palavra de Deus. É a palavra poderosa, a inerrante, a infalível. É a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Toma posse. Alimenta. Aí você vai dizer: me alimenta sim. Existe uma parte em você. Por isso que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. É a parte linda que existe em você, que necessita da palavra de Deus. E essa parte chama-se Espírito Santo de Deus. Irmão, se essa parte estiver alimentada em você, você não vai ter dúvida. Se essa parte estiver alimentada em você, você vai estar avivado. Você não vai estar disperso. Você vai estar atento. Aí você me pergunta: atento de quê? Não é para as coisas do mundo não, irmão. É atento para o reino. É atento para os acontecimentos. É atento para o advento que vai vir. Qual é o advento? É a vinda de Jesus, que vai vir buscar a sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então você precisa se importar com essa parte. Porque, irmãos, de verdade, nós somos feios, irmãos. Nós somos fracos, irmãos. Nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. E é essa parte que nós devemos priorizar. É essa parte que nós devemos tratar com prioridade. Essa parte que deve ser alimentada com precisão, irmão. Tu sabe o que é com precisão, irmão? É com urgência, é com qualidade, é com pressa, é com determinação. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. É a parte que vai anelar a presença de Deus, é a parte que vai te levar para perto de Deus, é a parte que vai te desejar estar próximo de Deus, é a parte que vai te sustentar no meio do caos, no meio da dificuldade, onde tu não tiver força, a força de Deus surgirá de dentro de ti. E tu vai dizer assim: meu Deus, Senhor, como é, Senhor, que eu pensei que eu nem ia levantar. Senhor, pensei que eu não ia chegar à tarde, no final da tarde. Senhor, Senhor, pensei que eu ia morrer. Mas Deus diz assim: te levanta. Ei, te levanta que eu sou por ti. Ei, ninguém dá nada por ti, mas eu me entreguei por ti. E tenho um plano na sua vida, mulher. E o Senhor tem pressa de te usar. O Senhor tem pressa contigo. Ei, tu não é crente de banco não. Ei, por que tu tá assim, diz o Senhor? Por acaso eu já falei contigo? Por acaso eu já te deixei só? Por acaso eu não te ouvi? Por acaso eu não tenho cuidado de ti? Por acaso eu falei contigo? Ei, eu tenho pressa contigo. Ei, e a promessa está de pé. E isso que tu vive não é nada para mim. Coloca, mulher, aqui na minha mão. Coloca e dizes como tu queres. Mas tu precisa te levantar. Glória a Deus. Aleluia. A promessa está de pé. A promessa está de pé, Senhor. Eu penso que nem aguento mais, Senhor.
Senhor, ninguém sabe como eu estou. Oh Senhor, eu sou filha, mas só Deus sabe como eu estou. Oh Senhor, o Senhor diz, filha, eu sei, eu sou no teu coração. Eu tenho visto as tuas pisadas. Eu tenho visto porque eu caminho contigo. E quando tu pensa que não vai caminhar, eu te carrego no colo e eu estou contigo. Aleluia. Então não olha para isso. Ei, assim diz o Senhor, não desvia o teu foco. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Glória a Deus. Aleluia. E não desiste. Não desiste. Irmãos, Pedro estava nessa situação e ele diz, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, cinge-te. O anjo está dizendo, ei, te levanta. Ei, cinge-te, te levanta. Ei, te ajusta aí. Ei, ajusta aí o teu cinturão. Ei, te levanta, te põe de pé. E cinge-te com o quê? Com a verdade. Cinge-te de quê? De força. Cinge-te de quê? De esperança. Cinge-te de quê? Ei, toma posse da vitória. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho vitória. Assim diz o Senhor. Aí ele diz para ele, gente, eu me maravilhei com esse texto. Cinge-te e ata as tuas sandálias. Ei, cadê a preparação do Evangelho da Paz? Que é as sandálias, cadê? Cadê a preparação do Evangelho da Paz que vai te fazer trilhar pelo caminho chamado Jesus Cristo? É tu andando e o Senhor confirmando. É tu dando a passada e o Senhor te sustentando. Por quê? Porque tu estás trilhando no caminho certo e com a preparação do Evangelho da Paz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz, olha, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. E disse mais o anjo. E ele fez assim. Ele estava dormindo, mas quando ele se despertou e o anjo foi lhe ordenando o que fazer, ele foi fazendo, irmão. O grande problema de hoje é que Deus fala conosco na palavra. Mas a igreja parece que está dormindo, está dispersa e acha que não vai acontecer. Porque está demorando, porque o processo está doendo. Mas eu quero te dizer que é necessário passar pelo processo. Eu quero te dizer que não há vitória sem o processo. Eu quero te dizer que sem processo não tem propósito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo e exaltado é o nome do Senhor. E ele diz, vai ouvindo o anjo, Pedro vai ouvindo e vai tomando posse. Vai ouvindo e vai fazendo. E ele diz, lança as costas a tua capa e segue-me. Quando eu terminei essa leitura, neste versículo, eu fiquei imaginando como estava Pedro, dormindo, sem sandálias. Estava Pedro sem a sua capa. Estava Pedro ali, despreparado, desvanecido. Acho que até com dúvida da sua própria identidade. Porque aquela capa, irmãos, identificava o chamado de Pedro, a unção de Pedro. Identificava Pedro como apóstolo, identificava Pedro no meio daquela multidão como alguém diferenciado, alguém que vivia realmente o cristianismo, a palavra do Senhor. E estava tudo ali. E o anjo começou a ordenar: cinge-te, levanta que eu tenho pressa, te cinge, te calça, ei, lança as tuas costas, a tua capa, ei, toma posse, assim diz o Senhor. Toma posse da tua identidade. Qual é a minha identidade? Ei, a primeira é a imagem e semelhança do Senhor, a segunda que foi feito filho do Senhor, e a terceira é como propagador da verdade, da palavra do Senhor, do Evangelho, das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Toma posse. Não é a situação que vai te parar, não é o problema que vai te deter, não é a dificuldade
que vai te matar, não é a dor que vai te matar, porque na palavra de Deus nós vivemos diferente. A palavra diz o quê? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não te importa com o cenário, não te importa com a dor. Na dor tu vai ser mais forte, no problema o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Ei, então é vitória, é vitória. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e assim Pedro foi. Além dos 16 soldados que estavam ali, existiam portas travadas. E nesta noite, eu não sei qual é a porta. Levanta, igreja, levanta. Nós já estamos aqui encerrando, levanta. Eu não sei qual é a porta que está travada sobre a tua vida. Eu não sei quais são as correntes que tem te impedido de passar. Eu não sei o que tem te atrapalhado. Eu não sei se a porta, qual é a porta que está fechada na tua vida. Mas eu quero determinar uma palavra hoje sobre a tua vida, que essa porta vai ser aberta. Eu quero declarar essa verdade no mundo espiritual. Recebe, toma posse. Essa porta está sendo destravada. Essas correntes vão cair hoje. Ei, aquele espírito de perturbação que está lá na tua casa, o Senhor está dando ordem ao anjo a teu favor esta noite. Ei, o Senhor está dando ordem a teu favor esta noite. E o Senhor diz mais para ti: eu te escolhi. Eu te escolhi. E o tempo é chegado na tua vida. Então não olha para trás. Vai ter tentação sim na tua vida para tu desistir. Mas Deus diz assim: ei, não tem nada lá para trás. Não tem nada. O Senhor diz: ó, eu quero que tu caminhe para frente. Pode dar o passo, mulher. Eu quero que tu caminhe para frente. Eu quero que tu busque a minha presença. Eu quero te revelar verdades que tu não sabe. Eu quero responder perguntas que tu tem feito e não tem achado resposta. Mas Deus diz assim: eu sou a resposta. Eu tenho a resposta. Tem tanta coisa que eu quero entender, Senhor. Mas Deus diz: eu quero te fazer entender. E eu vou abrir a tua mente hoje. Eu vou tocar na tua mente hoje. Ei, eu vou me revelar e vou confirmar na tua vida hoje. E toca, Senhor. Dissipa, Pai, toda obra contrária, toda palavra de maldição, todo mal está sendo dissipado hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Dissipando toda obra de maldição. Dissipando toda obra das trevas, todo espírito de perturbação, de conflito, toda obra ao contrário está sendo dissipado hoje. E quando